Olá, sou Marcos, bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por que, mesmo oferecendo o melhor de si aos outros, continua sentindo um vazio inexplicável dentro do peito? Por que, mesmo tentando consertar o mundo ao seu redor, seu mundo interior permanece quebrado em fragmentos invisíveis? Talvez, e apenas talvez, você esteja tentando curar feridas com as mãos sangrando. O que aconteceria se eu dissesse que a verdadeira cura emocional não acontece quando você é aceito, amado ou compreendido, mas quando, finalmente, você se escolhe? Soa egoísta, não é? E se o egoísmo que você teme for, na verdade, a porta de entrada para a sua libertação mais profunda? Não responda ainda. Porque a resposta não está na superfície. Ela vive nos subterrâneos da sua alma, esperando para ser despertada. A sociedade te ensinou a se anular em nome da empatia, a sacrificar a própria essência para manter laços, mesmo que esses laços estejam estrangulando a sua alma lentamente. Há um equívoco cruel disfarçado de virtude. A crença de que priorizar a si mesmo é sinal de fraqueza, de abandono moral, de desapego insensível. Mas e se tudo isso for uma ilusão cuidadosamente arquitetada para manter você afastado do seu verdadeiro poder? Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos retorna com força destrutiva. E talvez, só talvez, a dor que insiste em te visitar não seja um castigo, mas um lembrete. Você deixou de ser o centro do seu próprio universo. Imagine que dentro de você existe um santuário, um lugar sagrado onde sua criança interior ainda espera por acolhimento, onde sua sombra ainda grita por reconhecimento, onde sua alma implora por permissão para existir sem máscaras. Esse santuário, no entanto, permanece trancado cada vez que você se coloca em último lugar. Cada sim forçado, cada silêncio engolido, cada necessidade ignorada, é uma chave jogada fora. Mas e se, ao invés de buscar cura no outro, você finalmente ousasse girar a maçaneta de dentro? O que você encontraria ao se priorizar? Que versões suas surgiriam quando você parar de fugir de si mesmo? Este vídeo não é sobre técnicas, conselhos ou fórmulas mágicas. É uma travessia. Uma convocação para revisitar partes esquecidas do seu ser, confrontar pactos silenciosos que você fez com a dor e questionar a quem pertence a voz que diz que se amar é errado. E se a cura não estiver no futuro, mas for consequência direta de um ato radical no presente, o ato de se colocar como prioridade? E se os laços que você tenta salvar forem, na verdade, as correntes que te impedem de respirar? Há perguntas que você nunca ousou fazer porque já sentia que a resposta mudaria tudo. Você não está aqui por acaso. Este encontro, neste exato momento, é parte de algo que sua alma já sabia. E enquanto você escuta cada palavra, sentirá que existe uma verdade profunda sussurrando dentro de você. Uma verdade que sempre esteve lá, mas foi enterrada sob as exigências do mundo. Ao final deste vídeo, talvez você não seja mais o mesmo. Ou talvez, pela primeira vez, você finalmente seja quem sempre foi. Mas atenção, cada segundo importa. Cada fragmento desta jornada contém um símbolo oculto, uma chave simbólica, uma revelação velada. Pule um único instante, e a peça essencial poderá se perder. E com ela, a cura que tanto te espera. Há um momento, silencioso e quase imperceptível, em que a alma se cansa. Não é um grito, nem um colapso evidente. É um suspiro invisível, uma desistência interna que ninguém nota, mas que muda tudo. A partir dali, você continua vivendo, sim, mas apenas na superfície. Por dentro, o coração caminha em círculos repetindo as mesmas feridas, os mesmos padrões, os mesmos vazios. E talvez o mais trágico de tudo seja perceber que isso aconteceu no exato instante em que você parou de se ouvir. Quando foi a última vez que você se perguntou com honestidade brutal: o que eu preciso? Não o que esperam de mim.
não o que devo fazer, mas o que de fato minha alma implora em silêncio. Ao longo da vida, aprendemos a nos esvaziar, a vestir máscaras que sorrirem por fora enquanto sangram por dentro, a ser forte por todos, enquanto somos frágeis por dentro. Mas cada sacrifício feito sem consciência, cada renúncia que nasce do medo e não do amor, se transforma numa rachadura profunda que fere a essência. Carl Jung não falava de felicidade fácil ou de alívios passageiros. Ele nos apontava para o abismo da psique, onde habitam nossas verdades cruas e esquecidas. E é nesse abismo que mora a cura. Não em terapias rápidas, não em promessas externas, mas no encontro radical com aquilo que você mais evita em si mesmo. A pergunta que ecoa, então, é: quantas partes suas você abandonou em nome de sobreviver? Existem dores que não gritam, elas silenciam, e esse silêncio é traiçoeiro, porque você aprende a funcionar com ele, a trabalhar, a sorrir, a ser normal. Mas por dentro, algo definha, e é essa morte invisível que aos poucos suga sua vitalidade. A alma grita em códigos: ansiedade, cansaço, bloqueios, doenças, irritação. Mas você interpreta isso como falhas, quando na verdade são avisos. A alma não quer puni-lo, ela quer acordá-lo. Quer que você entenda que enquanto não se priorizar, estará construindo sua vida sobre um solo rachado, que cede a cada passo. Você já reparou como certos ciclos se repetem com nomes diferentes? E se eles forem apenas ecos do mesmo abandono, o de si mesmo? Priorizar-se não é um ato de egoísmo, é um ato de realinhamento. É como voltar o ponteiro da bússola interna para o norte verdadeiro. Quando você se coloca no centro da própria existência, não está excluindo os outros, está incluindo pela primeira vez a si mesmo. E isso muda absolutamente tudo. Porque ao se escolher, você rompe contratos antigos com a dor. Contratos silenciosos que diziam que você precisava sofrer para ser digno de amor. Carl Jung afirmava que nada muda até que se torne consciente. E quando a consciência chega, algo dentro de você desperta. Uma clareza aguda, quase cortante, que te obriga a ver onde tem se traído. E essa visão é o começo da verdadeira libertação. Mas por que dói tanto escolher a si mesmo? Porque fomos ensinados que nosso valor está no que damos aos outros, não no que damos a nós. E então surge o medo. Medo de parecer egoísta, medo de perder relações, medo de ser rejeitado. Mas o que você realmente está perdendo ao se colocar sempre em último lugar? Quanto da sua vida foi moldada para agradar, adaptar, se encaixar? Jung diria que o processo de individuação, o caminho de se tornar quem se é, exige atravessar esse medo. Exige dizer não onde antes você se calava. Exige caminhar sozinho, às vezes, para encontrar a si mesmo. Porque só quem é inteiro pode amar de verdade. O resto é carência disfarçada de afeto. A cura emocional começa quando você para de implorar migalhas e começa a construir seu próprio banquete interno. Não se trata de cortar pessoas ou se isolar. Trata-se de interromper o ciclo de abandono pessoal. E é impressionante como o mundo responde quando você muda essa vibração. Pessoas somem, máscaras caem, mas também surgem conexões que ressoam com sua verdade, não com sua performance. E talvez esse seja o maior milagre. Quando você se escolhe, o universo também começa a escolher por você. As portas certas se abrem, as energias se realinham. Não por mágica, mas porque internamente algo foi desatado. Algo que você mesmo amarrou quando decidiu que merecia menos. Muitas vezes, a dor que você sente não vem do que os outros te fizeram, mas do que você permitiu que fizessem, porque não se via como prioridade. É duro reconhecer isso, mas é libertador. Porque se você é o responsável, também é o libertador. Carl Jung dizia que não somos o que nos aconteceu, mas o que escolhemos nos tornar. E essa escolha começa com um gesto simples, porém revolucionário: se tratar com o mesmo amor que você desperdiça nos outros.
Você já tentou se olhar com compaixão? Já abraçou sua própria solidão sem culpa? Já disse a si mesmo: eu estou aqui, e isso basta? Não se engane. Priorizar-se não é fácil. Vai doer. Vai confrontar todas as crenças que você construiu para sobreviver. Vai te fazer duvidar de si mesmo. Mas é nesse confronto que nasce o verdadeiro eu. O eu que não se define pelo olhar dos outros, mas pela conexão íntima com sua própria alma. O eu que não se sabota, que não se diminui, que não negocia mais sua paz em troca de migalhas emocionais. Esse eu está esperando por você, atrás das suas dores, das suas máscaras, dos seus medos, e ele não vai gritar, ele sussurra. E só será ouvido quando, enfim, o ruído do mundo for silenciado dentro de você. O silêncio, esse velho desconhecido, começa a falar quando você para de correr. Quando você se senta diante de si mesmo e diz: chega. Não como uma desistência, mas como um renascimento. Porque existe uma diferença brutal entre viver e existir. E quando você se prioriza, a existência ganha forma, cor, densidade. A vida deixa de ser uma repetição de tarefas e se transforma numa jornada de presença. E então, sem perceber, a cura começa a escorrer pelas frestas. Não por esforço, mas por consequência. Porque a alma, finalmente, foi ouvida. E quando ela é ouvida, ela floresce. Você já se perguntou quantas vezes tentou se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você? Quantas vezes silenciou sua verdade para caber em histórias alheias? Existe uma violência sutil e constante nesse esforço de adaptação. A de negar-se para ser aceito, a de apagar-se para iluminar o outro. Mas a sombra, como ensinava Jung, sempre cobra seu preço. Cada vez que você trai a si mesmo, um fragmento da sua essência se perde, escorrega para o inconsciente e ali aguarda, inquieto, a chance de retornar. E ela sempre retorna, em forma de angústia, de doenças inexplicáveis, de relações que machucam. Nada é por acaso. Tudo é linguagem da psique. Tudo é pedido de reencontro. E é nesse ponto que muitos desistem, quando a dor começa a falar alto demais. Mas essa dor não é punição, é orientação. É a alma tentando conduzir você de volta para casa. O problema é que a maioria de nós foi treinada para fugir da dor, não para escutá-la. Nós a anestesiamos com distrações, com relacionamentos vazios, com trabalho em excesso, com redes sociais, com qualquer coisa que nos afaste do vazio que pulsa no centro do peito. Mas Jung foi claro. Aquilo que você evita é exatamente o que precisa ser olhado. Não há cura fora do enfrentamento. Não há luz sem atravessar a sombra. E não há paz enquanto você continuar negando sua própria voz. Quando você começa a se priorizar, o mundo não aplaude. Ele resiste. Porque sua mudança expõe as zonas de conforto alheias. De repente, você já não é mais tão agradável, tão útil, tão controlável. Você passa a incomodar, mas é nesse incômodo que nasce sua força. A individuação, segundo Jung, é um processo de ruptura, de sair do coletivo e mergulhar no individual, de deixar de ser reflexo e tornar-se fonte. Mas esse movimento exige coragem, porque exige suportar o peso de ser quem se é, sem máscaras, sem amarras. E a maioria teme esse peso, sem perceber que o peso de não ser verdadeiro é infinitamente maior. Você já percebeu que muitas vezes é mais fácil amar os outros do que a si mesmo? É mais fácil perdoar quem te traiu do que olhar com compaixão para os momentos em que você mesmo se abandonou. Porque o auto-amor, ao contrário do que vendem por aí, não é um estado de leveza constante. É uma travessia intensa. Amar a si mesmo é encarar suas próprias sombras sem julgamento. É acolher suas imperfeições como parte do todo. É olhar no espelho e dizer: mesmo com todas as minhas quedas, eu continuo aqui. E isso me basta. Essa frase, quando dita com verdade, tem o poder de desfazer séculos de autonegação. Há uma dor particular que nasce da consciência desperta,
Quando você começa a se priorizar, percebe que certas relações não te nutriam, apenas te sugavam. Percebe que certos espaços não te acolhiam, apenas toleravam sua presença. Percebe que certos sonhos não eram seus, eram projeções que você herdou. E aí vem o luto, porque se priorizar é também enterrar versões antigas de si mesmo, mas é um luto sagrado, um luto que limpa, que abre espaço, que transforma. Jung dizia que o renascimento só vem após a morte simbólica, e essa morte não é de um corpo, é do personagem que você interpretou por tanto tempo. Quando você escolhe a si mesmo, algo se reorganiza dentro de você. As vozes internas começam a se calar. Aquele julgamento severo, aquela cobrança incessante, aquele medo de ser inadequado, tudo começa a perder força, porque o centro do seu ser deixa de estar fora, nos outros, e passa a habitar em você. E isso é revolucionário. É quando o caos externo já não define mais seu estado interno. É quando a paz deixa de depender das circunstâncias e passa a ser uma escolha consciente. Mas essa escolha só é possível quando você se reconhece como suficiente, como inteiro, como digno. Não por mérito, mas por existência. E então você começa a perceber algo extraordinário. A cura não é um evento, é um processo. E mais que isso, é um estado de presença. A cada vez que você escolhe descansar quando está exausto, a cada vez que diz não ao que te fere, a cada vez que acolhe seu choro sem vergonha, ali há cura. Pequena, mas poderosa. Carl Jung dizia que não somos curados por teorias, mas por experiências. E a experiência do autoacolhimento é uma das mais transformadoras que existem. Porque ela ensina que você não precisa estar bem o tempo todo para merecer amor. Você só precisa estar com você. Com o tempo você começa a confiar na própria voz. Ela deixa de ser um sussurro tímido e passa a ser um guia firme. Você começa a saber, sem dúvida, o que te faz bem e o que te esgota. E então as escolhas mudam. Os caminhos mudam. As conexões mudam. Porque você mudou. E o mundo, como um espelho, apenas reflete essa mudança. É aqui que a verdadeira liberdade começa. Não em fazer tudo o que quer, mas em não mais ser refém do que esperam de você. Priorizar-se é esse ato radical de liberdade interna. É dar a si mesmo a permissão que você sempre esperou dos outros. E quando essa permissão é dada, não há mais volta. Você vai perceber que não precisa mais se provar, que não precisa mais correr atrás do amor. Porque o amor que realmente cura é aquele que começa dentro. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Mas tudo o que nos cura nos outros, também. E talvez, ao se curar, você se torne esse espelho para alguém, não como salvador, mas como presença. Uma presença viva, inteira, silenciosa, que ao existir, autoriza o outro a também se curar. E isso é mais poderoso do que qualquer palavra. Porque é real. Porque é sentido. Porque é você. Enfim, sendo você. Então talvez agora você consiga ouvir aquilo que sempre esteve sussurrando dentro de você. Não como uma voz estranha, mas como um eco antigo. Aquele que sempre soube o caminho de volta para si. Não é preciso compreender tudo agora. Às vezes, a alma apenas pede para ser sentida. Porque há dores que não foram feitas para serem explicadas, mas para serem atravessadas. E há silêncios que dizem mais sobre você do que 1000 palavras jamais diriam. Neste exato momento, enquanto você respira, algo em você foi tocado. Algo que talvez não tenha nome, mas tem forma. E essa forma é sua essência voltando à superfície. Você percebe que não se trata de um ato de egoísmo, mas de uma revolução silenciosa. A revolução de quem escolhe estar inteiro antes de se dividir. De quem recusa ser metade em nome de qualquer aceitação. De quem entende que o amor que verdadeiramente liberta começa do lado de dentro e não do lado de fora. Jung sempre nos alertou. Tudo aquilo que negamos em nós nos domina.
E tudo o que acolhemos nos transforma. O amor próprio é esse ato radical de acolhimento, esse gesto quase revolucionário de dizer sim ao que você é, sem precisar se justificar. Talvez você sinta um aperto no peito, um leve desconforto. Não fuja disso. Esse desconforto é um sinal de que velhas estruturas estão ruindo, que aquilo que sustentava sua dor já não faz mais sentido. Você está nascendo de novo, e todo nascimento carrega dor, mas também beleza. Ao se priorizar, você não apenas cura suas feridas, você quebra correntes invisíveis que foram passadas de geração em geração. Você se torna aquele que interrompe padrões, que vira a chave, que muda a história. E isso é maior do que parece, porque não se trata só de você. Se trata de todos que virão depois de você. E agora que o véu foi parcialmente levantado, talvez você enxergue com mais nitidez os rostos por trás das máscaras. As pessoas que sorriram enquanto você sangrava por dentro. Os espaços que você frequentava por obrigação e não por conexão. As promessas que fez contra si mesmo só para manter tudo em paz. Mas a verdadeira paz nunca é mantida por sacrifício interno. Ela nasce quando você decide parar de se abandonar. E o momento mais sagrado da sua vida pode ser exatamente este. O instante em que você se escolhe, mesmo tremendo, mesmo sozinho, mesmo sem garantias. O processo não será linear. Você irá tropeçar, irá duvidar, irá, às vezes, desejar voltar para a zona de conforto, onde a dor era conhecida e o silêncio era conveniente. Mas algo dentro de você já mudou, e aquilo que foi visto não pode mais ser desvisto. Sua consciência foi tocada. E por mais que tente, ela não se esquecerá da liberdade que começou a saborear. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. Então, pare de resistir a si mesmo. Entregue-se à experiência de ser você, por inteiro, sem edição, sem medo, sem pressa. Lembre-se, o mundo lá fora só começa a mudar quando o mundo aqui dentro é reorganizado. E reorganizar-se é um trabalho silencioso, íntimo, quase invisível. Mas é também o mais poderoso de todos, porque não há revolução maior do que tornar-se quem se é. Esse vídeo não foi feito para te explicar isso. Ele foi feito para te lembrar, porque você sempre soube, desde criança, desde aquele dia em que chorou escondido, sentindo que não era suficiente. Desde aquele momento em que aceitou migalhas achando que era o máximo que merecia. Hoje, esse ciclo pode se encerrar. E se encerrar um ciclo é morrer para uma versão de si mesmo. Então permita essa morte simbólica. Permita que caia por terra tudo o que não te serve mais. As máscaras, as promessas antigas, as cobranças irreais, as dores que você herdou e nunca questionou. Permita-se sair do personagem. Permita-se ser alma. Permita-se respirar pela primeira vez com verdade. Porque quando você se prioriza, algo se abre no invisível, como uma flor que desabrocha sem fazer alarde, como um portal que se abre dentro do coração. E é ali que a cura começa, não como um milagre, mas como um retorno. Você já não precisa mais correr, já não precisa mais se esconder, já não precisa mais pedir permissão para existir. Tudo o que você precisava para começar, você já tem. Está aí, dentro de você, esperando por um sim. E esse sim pode ser agora. Pode ser neste exato instante. Você não precisa entender tudo. Só precisa sentir que há algo diferente vibrando no ar. Algo que te chama para um lugar mais verdadeiro, mais leve, mais seu. E esse chamado é real. É a sua alma te chamando de volta. E você finalmente está pronto para responder. Então, da próxima vez que olhar no espelho, olhe com mais calma. Veja não apenas o rosto que todos veem. Veja a história que ninguém conhece. Veja as cicatrizes que você escondeu. Veja os sonhos que ainda não morreram. Veja a força que te manteve de pé. Veja o brilho que, mesmo apagado por fora, ainda arde por dentro. E diga, mesmo que em silêncio:
Eu me escolho, porque este é o primeiro passo para qualquer transformação real. E o primeiro passo sempre pertence a quem ousa sentir. Se você chegou até aqui, algo em você foi tocado. E isso não é obra do acaso. Este vídeo foi apenas o espelho. O movimento real aconteceu aí dentro. Por isso, se essa jornada ressoou com sua alma, permita que ela se expanda. Curta este vídeo não como um gesto mecânico, mas como um compromisso com sua própria cura. Compartilhe com quem precisa ser lembrado de que também pode se escolher. Comente o que te tocou, mesmo que sejam apenas algumas palavras. E inscreva-se neste canal como quem decide fazer parte de um espaço onde a verdade ainda é cultivada. Não como conteúdo, mas como cura. Porque talvez a verdadeira missão de todos nós seja essa: lembrar uns aos outros daquilo que fomos treinados para esquecer. E se, em algum momento, este vídeo te fez lembrar de quem você é, então ele cumpriu seu propósito. E que a última frase deixada aqui seja mais do que palavras, que seja semente. Quando você se prioriza, a vida se reorganiza ao seu redor. E essa reorganização já começou. Mesmo que você ainda não consiga ver, já pode sentir. E isso já é o suficiente.